Nós aqui chegamos, já tivemos um louvor maravilhoso. Eu tenho certeza que todos vocês, assim como eu, já sentiram a presença do Espírito de Deus aqui. Já sentimos, com certeza. Mas Deus tem mais ainda, porque o nosso Deus é tão bondoso, que quando Ele nos abençoa, Ele abençoa de modo completo. Deus só nos dará a bênção de forma completa. Quando Ele vai nos abençoar, e isso é constantemente, Ele dará a bênção integralmente. E você que já abriu a sua Bíblia, já encontrou Romanos? Pastor, você não disse, estou dizendo agora. Romanos. E Romanos é um livro tão fácil de se encontrar, porque está lá pertinho de Apocalipse, né? Romanos capítulo 7, nós vamos ler alguns versículos e vamos falar um pouquinho deste texto que a gente vai ler. Romanos 7, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 6 e vejamos o que Deus tem para nos falar. Eu aprendi que a Bíblia é a palavra de Deus, e no momento em que nós abrimos a Bíblia, lemos a Bíblia, se nós lermos com devoção, com fé, com coração aberto, disseram-me, e eu já passei por essa experiência, que Deus toca-nos de forma profunda, de forma especial. E se isso é verdade, se nós verdadeiramente acreditamos nisto, nós vamos agora também passar por essa experiência. Nós vamos ler a palavra de Deus no livro de Romanos, na carta de Paulo, escrita aos Romanos, capítulo 7, versículo 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Todos encontraram? Amém. Assim diz a palavra do Senhor. Porventura ignorais, irmãos, pois fala aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida, que a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive, mas se o marido morrer, desobrigada ficará da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera se, vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Deus Todo-Poderoso, em nome de Teu Filho Jesus Cristo, nós fizemos a leitura da Tua palavra, Senhor, e já cremos piamente, ó Pai, que Tu falaste com cada um de nós, mas ainda, Senhor, queremos ouvir mais. Desta vez agora, Pai, que o Teu Espírito Santo possa usar-nos de forma ousada, Senhor, para que possamos entender o segredo escondido nesse texto sagrado, e que possamos, meu Deus, tratar, ó Senhor, das coisas celestiais. Senhor, que sejam palavras de vida, palavra de fé, palavra de esperança, como a Tua palavra nos diz, Senhor, que é mais cortante do que espada afiada com 2 gumes, que corta para a direita e corta para a esquerda. Senhor, prepara-nos ouvidos, alma, espírito, mente, para que possamos ouvir a Tua palavra, para que possamos crer, confiar piamente em Ti, Senhor, e que neste momento, ó Deus, as trevas, ó Pai, sejam repreendidas pelo poder, pela autoridade do nome de Cristo Jesus, Teu Filho amado, que morreu na cruz por nós e que está conosco até a consumação dos séculos, por meio do Teu Espírito, ó Pai. Senhor, abre os nossos corações, o nosso entendimento, e fala, Pai, fala com cada um, Senhor, como Tu queres falar. Tu és aquele que falou anteriormente, Tu és aquele que ainda fala hoje,
e tu és aquele que falará sempre, porque tu és o único, o Todo-Poderoso. Em nome de Jesus, teu Filho, te agradecemos. Amém. Aleluia, Jesus. Amados, pregar em Romanos não é uma tarefa muito fácil, porque Paulo tinha uma teologia muito profunda, e quando Paulo escreve, ele escreve colocando tesouros preciosos da parte de Deus à disposição da gente. Muitas vezes nós lemos, pensamos que estamos compreendendo, mas no fundo, nós não entendemos. E por quê? Bem simples. Porque a teologia de Paulo, como eu falei, é uma teologia muito bem elaborada. Como Paulo era muito estudado, quando ele teve experiência com Jesus, foi uma experiência totalmente diferente. Pedro, João, Tiago, aqueles outros discípulos, todos eles tiveram uma experiência pessoal com Cristo, uma experiência vivida, uma experiência de vida. Paulo foi diferente. Paulo não conheceu Jesus. Quando nós lemos detalhadamente o livro de Atos, somos levados a entender que quando Paulo encontrou-se com Cristo, Jesus, o Filho de Deus, já havia ressuscitado há mais de 15 anos. Então Paulo não encontrou com o homem Jesus, Paulo encontrou-se verdadeiramente com o Cristo real, o Cristo Filho de Deus. Por esse motivo que o encontro de Paulo com Cristo foi um encontro, diria, sui generis, um encontro muito especial, um encontro muito peculiar, uma coisa totalmente diferente, a ponto de Paulo ter uma vida totalmente modificada a partir daí. Agora vejam, tudo isso porque tinha um propósito de Deus. Por esse motivo, que quando Paulo teve esse encontro, foi preciso que Deus tocasse em Paulo e deixasse em Paulo uma marca carnal, uma marca material, para que Paulo, chegando aos outros discípulos e se mostrando, os outros pudessem acreditar. Todos vocês sabem que quando Paulo ouve a voz de Deus, ele vê também uma luz muito forte, que não era outra coisa senão a glória do Cristo ressurreto, que aparecia a ele. Ora, a Bíblia diz em Gênesis, que o homem não tem condição, você, nós não temos condição, de vermos a glória de Deus e continuarmos de pé, como nós estamos. Paulo, ao olhar, ao contemplar a glória de Deus, Paulo caiu, e ao cair, ele recebe a marca, ele fica momentaneamente cego, e somente alguns dias depois, é que ele vai voltar a enxergar, quando alguém enviado, vocês sabem que é o Barnabé, enviado pelo Espírito Santo, comparece e faz a oração da fé, faz a oração do mistério. Naquele momento, as escamas caem e Paulo passa a ver. A partir daí, nós temos um novo enfoque no Evangelho. O Evangelho de Jesus, que já estava sendo pregado, principalmente pelos 12 apóstolos, ele vai ser pregado de uma forma mais ousada, porque Paulo, sendo um homem preparado, ele também era corajoso, e ele começa a adentrar aí, nos lugares impossíveis para o homem, começa a entrar, e lá começa a falar desse Cristo vivo, de tal forma que Paulo começa a fazer uma expansão tremenda do reino de Deus. Muitas vezes, quando eu estou lendo a palavra de Deus, eu fecho meus olhos e penso, Senhor, como seria bom se a tua igreja nesses dias tivesse do seio dela novos Paulos saindo, pessoas preparadas para pregar a palavra de Deus, pessoas sabendo o que estavam realmente fazendo, com ousadia, com coragem, mesmo sabendo que poderiam aborrecer a muitos, mas estando preparadas para enfrentar tudo por amor a Deus, como Paulo fez. Mas Paulo, depois de fundar várias igrejas,
Paulo vai tendo notícias de que algumas igrejas vão tendo problemas, e ele, como pai na fé de muitos, é evidente que fica com o coração entristecido. Não pensem vocês que as igrejas de hoje são tão diferentes das igrejas de outrora. Não são. Eu não falo em termos físicos. Em termos físicos, institucionais, é evidente que é uma diferença tremenda. Paulo pregou muito, nunca teve o prazer de pegar em um microfone. Hoje nós temos à nossa disposição de vários tipos. Mas as igrejas da época de Paulo também tinham problemas como nós temos hoje. Problemas de ordem espiritual. E Paulo, escrevendo a igreja que estava sediada em Roma, por isso que a epístola é Epístola aos Romanos, a igreja sediada em Roma, Paulo escreve esta carta porque ele tem a notícia de que aquela igreja lá na maior cidade da época, a cidade política, o centro político, cultural, o centro do mundo de então, mas a igreja estava com problemas terríveis. E vejam, não eram problemas causados pelos que estão fora da igreja, não eram problemas causados por quem é contrário à fé em Deus, ou por aqueles que não conheciam a Jesus Cristo. Não. Os problemas que Paulo vai tomar conhecimento ao escrever a carta são problemas causados dentro da própria igreja pelos próprios crentes em Cristo Jesus. Estou colocando para vocês entenderem. E nesta ótica, nós vamos trabalhar nesta passagem de uma forma um pouco expositiva. Eu vou tentar fazer a exposição do versículo 1 até o versículo 6, deste capítulo 7, de forma expositiva, para vocês perceberem o que Paulo está tentando ensinar à igreja de Roma, porque eu sinto em meu coração que aquilo que a igreja em Roma estava sofrendo, as igrejas hoje, principalmente na América Latina, também estão padecendo. Se a gente conectar-se na internet e começar a navegar, a gente percebe uma infinidade de pessoas, de líderes, inclusive falando de outro líder. E se a gente quiser perder um pouquinho de tempo e começar a ler os comentários, a gente chega até a ficar horrorizado, vendo que pessoas que se chamam de irmãos, que se chamam de servo de Deus, um tentando mostrar que é melhor, que é mais importante do que o outro, do que os outros. Essa era a preocupação de Paulo, porque Paulo via o evangelho de Jesus da maneira que Jesus trouxe para nós, uma coisa simples, uma coisa que quando o homem recebesse a Cristo, ele colocando Cristo em seu coração, ele sentisse a presença do Pai, do Filho e do Espírito e passasse a ter uma postura totalmente diferente, principalmente uma postura de amor. Um dia eu ainda vou pregar aqui para vocês, quando Deus odeia o amor. Pastor Moura, Deus odeia o amor? Às vezes odeia sim. Um dia eu vou pregar. Deus é amor. Deus é amor, é verdade. Mas depois de tanto observar o que nós fazemos, Deus enche o seu coração e chega ao ponto de odiar o amor. Mas não se preocupem, no dia vocês vão descobrir que tipo de ódio, que tipo de amor nós estaremos falando. Paulo sentia isto, porque Paulo tinha uma proximidade com Deus muito grande. Paulo sentia verdadeiramente, em todos os momentos de sua vida, a presença do Espírito Santo. Por isso que eu falei da forma como ele foi alcançado por Cristo, porque isso é importante para entendermos a história de Paulo e os escritos de Paulo. A igreja em Roma estava enfrentando problemas terríveis, problemas de dentro da própria igreja. E do versículo 1 até o versículo 6, nós vamos tentar trabalhar com estes problemas. Por este motivo, nesta noite, eu trago a você
uma palavra que Deus colocou no meu coração, que é intitulada Os Dois Caminhos que o crente pode seguir. Os dois caminhos que o crente pode seguir. Pastor Moura, o crente pode seguir dois caminhos? Sim, o crente pode seguir dois caminhos. Eu não estou falando do caminho Jesus Cristo, do alvo, do objetivo, da nossa meta, da nossa visão, da nossa missão. Eu não estou falando disso. Estou falando que nós, como servos de Jesus, nós, como filhos de Deus, nós podemos escolher duas formas de vidas totalmente diferentes para nós. E é isto que Paulo está colocando nessa primeira parte do capítulo 7, nessa parte introdutória. Se vocês voltarem os olhos para a Bíblia, e aí eu pediria que voltassem mesmo, lá no versículo 2, pastor Moura, o versículo 1 já falei, foi a introdução, só que eu fiz a minha maneira, já introduzi. No versículo 2, diz assim: ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ela vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. Paulo não está aqui simplesmente falando, amados, como muita gente é levado a crer, falando da vida do homem e da mulher casados. Não é isso não. Paulo, na verdade, está colocando o problema na igreja de Roma, e ao colocar esse problema, para que os crentes em Roma pudessem entender, ele utiliza essa linguagem literária, que a gente chama hoje de metáfora. Ele usa essa metáfora fazendo uma comparação, um paralelo entre o que nós deveríamos ser, o que nós somos, com o amor, a união de um homem com uma mulher. E pasmem, para vocês, amadas irmãs, tudo aqui que Paulo está falando, relacionado à mulher, também se refere ao homem. Paulo só usou mulher, porque é claro, Paulo está vivendo em um contexto muito antigo, em que a sociedade era muito machista, e para o povo entender, ele usa o exemplo colocando a mulher, porque a mulher naquela época era totalmente submissa ao marido. É só por isso. Se a mulher é submissa, é evidente que ela precisa libertar-se, e ao libertar, ela poderia fazer aquilo que ela achasse conveniente. Mas também vale para o homem. Também poderia ser: o homem só está livre de sua mulher quando ela morrer. Paulo só não escreveu devido ao contexto da época, só devido a isto. Mas observem que coisa maravilhosa. Eu falei que é uma metáfora, e vejam por que é metáfora. Porque, na verdade, o problema que a igreja em Roma estava sofrendo era um problema o seguinte: a maioria dos servos de Deus lá em Roma eram judeus. Acreditavam nos profetas, seguiam Abraão, viviam da Torá, lei de Moisés, liam e seguiam a Torá, a lei de Moisés. Mas existiam muitos também cristãos na igreja em Roma, que não eram judeus prosélitos, que já eram gentios, e que, ouvindo a pregação do evangelho, sentiram o toque do Espírito Santo e converteram-se a Cristo, e também passaram a formar a igreja em Roma. Então nós temos na igreja em Roma esses dois tipos de pessoas: pessoas que eram judeus, seguiam a lei de Moisés e que estavam ficando perplexas com o novo rumo da fé, e pessoas que não seguiam a lei de Moisés, que ouviram falar de Jesus, foram tocadas pelo Espírito Santo e aceitaram a Jesus como Salvador. Temos esses dois grupos, e aí surge o problema terrível, daí nós chamarmos os dois caminhos. Pastor Moura, até agora eu não entendi. Nós, crentes, podemos seguir o primeiro caminho, que é o caminho do formalismo. Nós podemos ser crentes formais, aqueles crentes que usam tudo tentando seguir a legalidade, tentando seguir um evangelho que é totalmente colocado por costumes, por tradições e por legalismo.
ou nós podemos viver de uma forma diferente. Agora, Paulo tinha um compromisso terrível, e o compromisso de Paulo era ele mostrar que o primeiro caminho tinha vantagens, mas tinha desvantagens. E mostrar também que o primeiro caminho tinha vantagens, mas não anula o segundo caminho. E aí Paulo começa a trabalhar nesta ótica, ele dizendo: antes de Jesus vir ao mundo como Filho de Deus, para levar sobre si todas as nossas dores, para sofrer aquilo que ele padeceu, vocês viviam sob a lei. E como vocês não tinham condições de cumprir a lei, a consequência era o pecado. A Bíblia diz que todos pecaram. A Bíblia diz que por nós pecarmos, nós morreremos. Por isso que João alerta que Jesus traz-nos vida em abundância. É a lavagem do nosso pecado. Por mais que eu viva sob a lei e tente ser um bom cidadão, eu não consigo cumprir todos os preceitos da lei, até porque não é fácil interpretarmos a lei. O texto legal poderá ser interpretado de uma forma ou de outra. Mesmo assim, quando a gente fala também na lei de Deus, porque a lei de Deus, vocês devem conhecer, é uma lei que tem tríplice aspecto. É uma lei cerimonial, é uma lei tradicional, moral, mas também é uma lei legal, eu diria jurídica. Essa é a lei de Deus. Quando a gente lê o Antigo Testamento, Pentateuco, a gente descobre facilmente isto, que Deus utilizou os 3 aspectos em sua lei, sendo que a lei, no sentido técnico, a lei jurídica, seriam os 10 mandamentos. Quando eu vivo sob a lei, por mais que eu respeite a lei, eu não consigo ter uma vida completamente sem pecado. É por isso que a Bíblia diz que todas as vezes que Deus olhava para a terra, ele contemplava-nos com o coração cheio de amor, mas era obrigado a dizer: não há um justo. Não há um justo. Pastor Moura, não há um justo. Deus não está dizendo que na terra não existiam pessoas honestas, Ricardo. Não é isso. Quando Deus olhava, ele via pessoas honestas. Deus via pessoas boas. Deus via as pessoas de coração bondoso. Agora ele está dizendo é que por mais que houvesse pessoas boas, pessoas bondosas, não havia um justo. E aí precisamos entender que Deus está falando que a lei tem como preceito a consequência que é o pecado, quando essa lei é desrespeitada, e nenhum de nós, por aquilo que nós somos, pelas nossas próprias qualidades, nossa própria força, conseguimos vencer toda a onda do pecado e recebermos o perdão de Deus. Nós não conseguimos. Mas vejam, todos nós estamos sob o jugo da lei. E estando sob o jugo da lei, nós ficamos nessa metáfora. O contrato do casamento, o contrato do matrimônio, configura o acordo, o tratado, o pacto que Deus celebrou. Deus celebra um pacto com Abraão, depois renova esse pacto com Moisés. E este pacto dizia que todos deveriam seguir desta e desta forma. A união do homem com a mulher configura isto. Por isso que Paulo está usando. Nós, uma vez andando nesse pacto com Deus, nós não temos forças para quebrarmos este pacto. Nós não temos força. Fizemos o pacto, uma vez feito, estamos sob ele até a nossa morte. Mas aí vem
O segundo caminho que é trazido pelo Jesus Cristo, e é o que o Paulo diz, lá no versículo 4, depois eu volto para o 3, diz no 4, assim meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei. Por que, pastor Moura, que Paulo diz que nós morremos relativamente à lei? Porque quando Jesus veio, Jesus trouxe para nós a graça por meio do amor de nosso Senhor e Salvador. Ele trouxe o amor, e ao trazer o amor, Ele traz a sua graça, e com esta graça, aí sim, nós passamos a entender verdadeiramente o que Deus tem para nós. Vejam, eu estou sob o jugo da lei, e esta lei traz uma consequência, a consequência é o pecado, e eu não posso me libertar da lei, sem passar pela consequência, mas Paulo diz que quando Jesus veio, e eu recebi a Jesus como Senhor e Salvador, eu acreditei verdadeiramente que Jesus é o Filho de Deus, gerado do Espírito Santo, no ventre da Virgem Maria, nascendo de forma maravilhosa, tendo uma vida sem pecado, vencendo todas as tentações, porque a Bíblia diz que ele foi tentado, mas não pecou. Este homem que não pecou, ele trouxe para mim um dom gratuito, que é a graça de Deus para nós. E quando esta graça cai sobre nós, aí nós passamos a viver em um outro caminho, não mais agora sob o jugo da lei, mas agora sob a graça de Deus, sob a graça do Pai Celestial. E vivendo sob essa graça, nós agora temos uma nova forma de vida. Aliás, não é outra coisa que representa o batismo. Quando as igrejas modernas tiraram a doutrina do batismo, elas tiraram justamente, e tendo como principal fundamento, principal base, a epístola de Paulo aos Romanos. No momento em que eu aceito a Cristo, e eu assumo o compromisso de viver agora, junto a Jesus, o velho homem morre e nasce um novo homem. Então nasce um novo homem. Esse novo homem nasce no amor de Deus. Esse novo homem nasce sob misericórdia de Deus, sob a bondade e a benignidade de Deus. Mas é preciso também nós entendermos o seguinte, voltando para o versículo 3. Que no momento em que nós ainda estamos sob o jugo da lei, ainda não estamos vivendo sob a graça, portanto ainda estamos sob a consequência do pecado. Se nós continuarmos no mundo, fazendo as coisas que o mundo nos oferece, que são muitas e que são formidáveis, aqui eu poderia dizer, por exemplo, do grande prazer, do que é proibido nos causa. Todo mundo sabe que aquilo que é proibido causa no homem, causa em nós um desejo tremendo. Tudo aquilo que é proibido desperta o nosso interesse e desperta a nossa curiosidade. Eu sei que aqui tem várias pessoas que são professores, por isso está o exemplo. Inclusive, a nossa querida psicologia ensina que no momento em que é o professor, que é a professora, que é o papai, que é a mamãe, vai dizer alguma coisa para a criança, tem que saber como dizer. Pastor Moura, me entendi. Se eu colocar, por exemplo, um doce sobre a mesa, e estiver vendo essa minha atitude de colocar o doce sobre a mesa, a minha pequena netinha de 4 anos, e eu disser para ela, Larissa, não toque neste doce. Diz a psicologia que a única coisa que eu fiz com esta minha frase foi colocar dentro da cabeça dela a seguinte informação: pegue, porque é coisa boa. É coisa boa. É por isso que ele não quer para você tocar. E alguns vão até pensar,
Vovô é egoísta, que é só para ele, mas eu vou ser mais esperta do que ele. Quando ele não estiver olhando, eu vou pegar e comer sozinha. Se você colocar e não quiser que a criança verdadeiramente toque, você explique para ela o que é aquilo, explique o que é, porque se você não explicar, desperta a curiosidade. E, aliás, a neurociência já diz que quando nós falamos não toque, o nosso cérebro odeia a palavra não e ele não capta a palavra não, ele capta apenas o restante da frase. Qual é? Toque. Se eu digo não toque, o não o cérebro não gosta, o cérebro odeia. E o que ele vê? Toque. Aí a criança ouve, toque. Os olhos dela começam a visualizar, toque, 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 e ela não resiste. Vai tocar mesmo, vai tocar mesmo. Paulo está nos alertando. É por isso que eu digo às vezes, que quando a gente começa a estudar a Bíblia, pastora Mari, a gente começa a estudar, a cada versículo que a gente lê, a gente descobre coisas preciosas. Às vezes eu fico perplexo, como é que pode? O homem pensa que é inteligente, faz tanto pensamento filosófico, tanto pensamento sociológico, inventa ciências e mais ciências. E quando a gente olha com cuidado na Bíblia, a gente descobre que tudo está lá. Tudo está lá. Eu fiz um treinamento de coach, passei pelo processo de coach, para ser coach. Quero começar há poucos meses a começar a desenvolver o trabalho de coach. Amados, durante os treinamentos, as 110 horas de treinamento, eles colocam tantas ferramentas que dizem, são ferramentas novas, porque agora a neurociência vai sendo transformada na PNL. Pastor Mari, né? PNL, né? Programação neurolinguística. E traz uma porção de ferramentas poderosas, boas mesmo, que faz com que o homem consiga ter uma vida melhor. Mas sabe qual é o mais engraçado, Fran? É que depois que eu conheci essas ferramentas poderosas e comecei a me aprofundar mais nas ferramentas poderosas, eu descobri que tudo está onde? Na Bíblia. Tudo está na Bíblia. E aí eu falei, meu Deus, por que eu precisei passar 4 dias internado em um hotel para descobrir aquilo que está na palavra de Deus? E eu, embora seja jovem, pouco mais de 19 anos, glória a Deus por isso, né, Joãozinho? Pouco mais de 19 anos, já tenho uns anos de leitura da Bíblia. Falei, meu Deus, e eu pensava que sabia a Bíblia. Os caras estudam a Bíblia, só levam para o lado que eles querem, mas é da Bíblia. Todas as ferramentas que eles utilizam, Mari, todas estão na Bíblia. Todas estão na Bíblia. Todas estão na Bíblia. Tem até uma Master Coach, uma mulher que fez o curso nos Estados Unidos e está ganhando dinheiro porque lançou o livro Jesus, o Coach Perfeito. Tudo que Jesus fazia ao treinar os seus discípulos era o trabalho do coach. O trabalho de coach. E é preciso a gente passar 2000 anos para descobrir o que Jesus fez lá. Viu? Oh, palavra maravilhosa, é a palavra de Deus, né? Por isso que diz que é sempre nova, sempre nova. Pois é, estou falando, eu fiz isso para mostrar para vocês que eu achava que conhecia a Bíblia e descobri que não conhecia nada porque eu nunca tive a criatividade de usar um dos instrumentos de forma diferente. Precisei passar por um curso. Paulo era diferente. Paulo era diferente, porque Paulo tinha um coração mais aberto do que nós. Porque Paulo realmente via em Jesus todo o segredo de tudo. É porque nós, amados, nós muitas vezes vemos
a solução do nosso problema em coisas que estão fora de Deus. Eu não estou dizendo que a gente não tem que buscar a solução do problema, tem sim, é nosso dever buscar a solução do problema, mas lembremos que se a Bíblia fala que Deus é a solução do nosso problema, o nosso primeiro objetivo, o nosso primeiro alvo é realmente vir aos pés de Deus. Nós só vamos a Deus depois que tudo que nós fizemos não dá certo, não dá certo. Quando a gente tem um problema em casa, uma briga, por exemplo, entre dois irmãos, os dois irmãos, no lugar de depois se trancarem no quarto, cada qual no seu quarto, é claro, porque senão um enforca o outro, ainda estão com raiva, orar um pouquinho a Deus para buscar orientação e buscar paz no coração, o que eles fazem? Cada um sai e vai procurar seus amigos para contar a história e buscar aconselhamento. E muitas vezes, muitas vezes não, quase sempre, o aconselhamento faz com que o problema fique bem maior. Paulo era diferente. Paulo busca sempre a solução na palavra de Deus. A igreja está com problema. Paulo simplesmente recuou, buscou a Deus, o Espírito Santo o instruiu a escrever a carta, e nesta carta observamos os segredos colocados à disposição dos crentes em Roma e os crentes voltando a verdadeiramente se aproximar de Deus. Quando nós estamos na lei, por mais que a gente tenta se afastar da lei, a gente não consegue, porque estando ligado à lei é um jugo, e esse jugo não há liberdade. Aí é para nós arrematarmos esta palavra colocando alguma coisa que também faziam os crentes que estão sob a graça, como muitas vezes nós fazemos. Muitos de nós hoje achamos assim: a lei já foi, a lei já era, hoje eu vivo da graça. Eu quero te dizer, eu agora quero ser boca de Deus aqui na terra para dizer: isso não é verdade não, isso não é verdade não. A lei era e a lei continua. A graça não revogou a lei, não revogou. A graça simplesmente cumpriu toda a lei para mostrar a importância. Agora eu quero te dizer, como boca de Deus também, que quando você está sob a graça, as consequências do pecado diante da lei são neutralizadas pelo amor de Cristo Jesus. O sacrifício que Jesus fez por mim e por você foi um sacrifício que foi feito de uma vez por todas. Não preciso mais fazer como no tempo da lei. Todo ano eu comparecer ao templo levando um animal puro para que o sacerdote oferecesse a Deus. O próprio Pai enviou o seu filho, e o seu filho, de bom grado, por amor a nós, ele disse: Pai, eu quero ser sacrificado. Aceitou o sacrifício. É por isso que a Bíblia diz que Jesus, ele não foi morto. Muita gente fala assim: Jesus foi morto pelos seus pecados. Não é verdade não, pastora Mari. Jesus não foi morto pelos seus pecados e nem pelos meus. Sabia disso, Joãozinho? Sabia? Ai, Jesus não foi morto. Jesus deixou-se, é por isso que ele diz: eu entreguei. E ele arremata dizendo: ninguém tirou de mim, ninguém tirou a minha vida, eu a entreguei, porque eu sou o Filho de Deus, e aquilo que é meu, o diabo não toma, mas eu, por amor de todos, eu entreguei a minha vida para vencer ao diabo, mostrando a ele que os meus também vencerão. Eu sou vencedor, você é vencedor, porque vivemos sob a graça de Cristo Jesus, e é esta graça que ainda hoje nos anima. E eu quero concluir, para não cansar tantos vocês, já sei que vocês estão cansados. Versículo 5. Mas se me olharem muito com cara de cansado, eu vou começar do 7 até o 21.
É sério, viu? Vou começar do 7 até o 23, pastora. Você viu? Que eu quero encerrar. Quero encerrar. Agora eu faço igual o pastor Sandro. Vocês não estão gostando da palavra? Vou fazer aqui minhas as palavras do pastor Sandro. O que é isso? Não volto mais a pregar na IBA. Eu só vim porque disseram que a IBA era um espetáculo. Estou aqui parafraseando e colocando algumas palavras a mais, trazendo para a minha panela. O ministério da FELAR e a IBA, aqui. Diferenças não há. Era o que ele queria dizer, né? Lá quando eu prego e que eu falo assim, já estou terminando. O que o pessoal dizia? Mais forte, Ricardo. O que o pessoal dizia? Pois é. Por isso que ele não queria parar de pregar. Agora chegou na IBA, começou a pregar e falou, já estou concluindo. O que nós fizemos? Amém, glória a Deus. Aí ele perdeu a estrutura. O que é isso, viu? Que é isso? Falaram que aqui é igual lá. Lá quando eu falo, estou concluindo, o pessoal diz, ainda não. E aqui na IBA, estou concluindo. O que nós fizemos? Vamos fazer? Amém, glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Pois é. Então, se vocês fizerem isso comigo, eu vou trabalhar do 7 até o 21, que é a quantidade da passagem, né? Quem assiste novela não fica doido para ver o capítulo seguinte? Sim ou não, gente? Sim. Quando eu lia romances policiais e romances de amor, eu era tão danado para ver logo, que lia as primeiras páginas, depois pulava para o meio do livro e já ia no final. Depois que eu li o final, eu voltava. Agora dá para aguentar.